Meninos, na noite de hoje vamos falar sobre negação. No Livro dos Espíritos, vou ler apenas a pergunta de número 1, quando Kardec fez o que qualquer um de nós faria no lugar dele, com a pleiade de espíritos ali presentes, para que ele formulasse, primeiro 550 perguntas, mais tarde o livro foi ampliado para 1000, mas a pergunta primeira que fez é: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se há uma coisa que, segundo os espíritos nos dizem, quase todos nós negamos em múltiplas existências, foi a existência de Deus. Porque para o homem da terra, muitas vezes orgulhoso, admitir que não era o senhor total do seu destino ficava difícil. E muitas vezes aquele que não crê na existência suprema, com certeza esquece-se de que até os selvagens, em toda parte, creem nas forças superiores a si mesmos, às quais dão o nome também de Deus. Quando nós vivemos momentos difíceis, como esses que atualmente estão acontecendo na Terra, a nossa intenção, muitas vezes, é de acreditar que essas forças superiores, na verdade, não existem ou estão sendo negligentes e até indiferentes a nós. Quando nós negamos a existência dessas forças, obviamente, não temos sintonia com elas. E para receber a ajuda delas, torna-se cada vez mais difícil. Porque se há algo que aprendemos com aqueles que já viveram na Terra e que hoje estão fora da matéria, mas para a qual voltarão amanhã, vamos trocar de lugar com eles. Se há uma coisa que nos ensinam é que sintonia é fundamental até para receber ajuda. Não basta a nossa necessidade ou o nosso merecimento, mas que estejamos ligados. Nossa necessidade, nosso merecimento, o anseio de estarmos ligados de verdade a tudo aquilo que possa nos beneficiar. Os caldeus, os egípcios, os povos muito antigos negavam o conhecimento de Deus para o vulgo, porque, em verdade, sabiam que o conhecimento era algo que nem todos sabiam realmente absorver e utilizar com sabedoria. Principalmente os egípcios, que eram seres antiquíssimos, que vinham de capela, e por isso praticamente tudo se perdeu quando essas almas não vieram mais para o planeta, mas deixaram as pirâmides, deixaram seus túmulos, como lembrança de que acreditavam que continuavam a viver. Tanto que, quando o faraó morria, os seus escravos eram enterrados vivos, junto com eles, nos túmulos. A coisa era difícil, porque eles acreditavam que, fora da matéria, eles precisariam de quem os servisse. Mas eles e outras civilizações foram embora do planeta, deixando apenas algumas marcas, porque o seu lugar não era aqui. Não eram espíritos da Terra, vinham de outros mundos onde haviam fracassado e aqui fizeram um estágio para avançar um pouco mais. Por isso, quando surgiu na década de 70, no meio espírita, o livro Os Exilados de Capela, os espíritos tiveram permissão de nos dizer que um enorme número de almas
tinha se exilado na nossa Terra, no nosso planeta, e que muitos de nós vínhamos de lá. Óbvio, quando você passa a ter conhecimento, você percebe que o exilado de Capela foi um fracassado no planeta Capela, que foi convidado a recomeçar aqui. Então, não dá para nos orgulharmos. Nossa, eu fui na comunhão e o vidente disse que eu sou um exilado de Capela. Você entra em depressão profunda. Porque Capela, quando nós estávamos na nossa idade da pedra, atingiu o seu processo evolutivo. Depois de muitas lutas, muito sofrimento, e aqueles que não acompanharam foram convidados pelo próprio Cristo, governador da terra, a vir. E teve de tudo. Calígula, um dos mais cruéis imperadores de Roma, era um exilado de Capela. Leonardo da Vinci também. A verdade é que houve quem chegasse aqui, saudoso do planeta de onde tinha vindo e tenha trazido muita coisa boa para a Terra, e aquele que, não tão saudoso, quis continuar as mesmas maldades. Todos entraram no processo reencarnatório, muitos que cumpriram a tarefa não precisaram mais voltar. Quando nós negamos coisas que nos aconteceram ou que temos no coração, portas adentro do mundo espiritual, quando retornamos à existência maior, nós temos problema sério. Porque vocês se recordam a história do lobo mau reencarnado. Ele, fora da matéria, confrontado com o fato de ter comido a vovozinha e ameaçado o Chapeuzinho Vermelho, disse em alto e bom som que não tinha feito nada daquilo. E no livro, os espíritos contam que foi preciso mostrar a ele que ele tinha feito sim, não adiantava negar, e ele só voltaria numa outra existência para resgatar o mal que ele tinha feito como lobo mau. Uma história simples que as crianças da evangelização da década de 70 adoravam, e que tem muito a ver conosco, porque quando fora da matéria, se nos disserem, conte a sua história, conte o que você fez nessa última vida. Os mentores nem dão muita chance da gente contar, não, porque vocês sabem o que a gente vai contar, né? Foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Meu Deus do céu, eu fui um campeão da caridade. Mas, fulano, você disse que detestava Beltrano. Um equívoco, uma bobagem. Nós gostamos de minimizar, no mundo espiritual, as coisas dramáticas que vivemos e enaltecer, é claro, os pequenos gestos. Ah, eu assisti a palestra no primeiro sábado da comunhão em pé. Em pé, em pé. Ah, meu Deus, o seu bônus hora tem que ser maior do que quem estava confortavelmente sentado. Hoje, o bônus hora de quem está sentado é menor do que o pessoal que vinha aqui antigamente, porque os bancos, vocês pensam que eram fofinhos? Eram de madeira, e aquela madeira ripada. Não tinha quem dormisse assistindo a palestra. Você ficava reto, doía tudo. Depois, quando seu Mário conseguiu um dinheirinho a mais, começou a surgir um banco um pouco mais confortável. Adivinha para onde foram os bancos de madeira dura? Para a mocidade. E, graças a Deus, eu dirigi a mocidade na época, devo ter algum resgate positivo em relação a isso. Porque não adiantava botar almofada, não. O negócio era difícil. Quando nós desencarnamos, obviamente, se tivermos lucidez para contar o que se passou conosco, nós vamos ter que conter a nossa emoção, porque não duvidemos, nos emocionaremos. Vamos negar que sofremos, talvez. Não, foi tudo ótimo. Sofrimento é assim mesmo. Eu era católico, ou eu era budista, ou eu era espírita, entendia tudo que se passava comigo. E, é claro, podemos racionalmente falar sobre isso, mas se a nossa emoção está em descontrole, enquanto a boca fala, o coração lança sobre o outro a nossa vibração real, verdadeira. André Luiz
desencarnado, não entendia de forma alguma porque tinha sido taxado de suicida. Ele, um médico, não tirara a própria vida, mas, com o passar do tempo, entendeu o que as almas sofredoras queriam dizer quando o acusavam. A sua total invigilância, justamente porque era médico, a sua total imprevidência em relação às energias da vida que o seu corpo físico tinha, é que o tornaram um suicida. Não só inconsciente, mas, de certa forma, consciente, porque, como médico, sabia dos abusos que praticava. Chopin, que deixou-se levar pela tuberculose, enamorado da ideia de morrer tuberculoso, como praticamente era romântico morrer na sua época, já está na Terra, segundo os espíritos de volta, e pediu para estar distante da música que ele tanto ama, para ser médico. Essa sua prova. Aprender nos bancos da medicina o valor de um corpo físico, sem jamais pensar em nutrir, ainda que mentalmente, o desejo de uma enfermidade. E há muita gente que nega a própria realidade e que prefere estar enfermo a batalhar por uma saúde que é muito mais que a saúde só do corpo. É uma saúde emocional, psíquica. É a saúde de quem sabe que tudo aquilo que nós escondemos do outro, da sociedade, arde dentro de nós. E, com o passar do tempo, com certeza, vai nos consumindo. Ah, eu sinto tal coisa, mas não falo. Ah, fulano é assim mesmo, ele não demonstra as emoções, o que é grave. Não que você vai ser um descontrolado, dizendo no megafone da sua quadra, eu sou isso, eu sou aquilo, mas colocando com todo carinho para o outro, qual é a sua necessidade, qual é a sua expectativa afetiva, filosófica, enfim, da sua emoção, para que, negando aquilo que nós sabemos que precisamos resolver, não levemos para o futuro, como trouxemos para esse presente, questões que ficaram abafadas em vidas anteriores e que nós só solucionamos na carne. Ah, eu deixo para resolver isso quando eu desencarnar. Isso não existe. Por isso nós voltamos muitas vezes ao corpo de carne, porque há coisas, e é a maioria delas, que nós só solucionamos de novo vivendo num corpo de carne, reencontrando determinadas pessoas e principalmente situações que nos afligiram, que nós negamos que existissem, mas que precisam ser reprisadas. Isso é inegável. Nos conflitos emocionais, nas psicopatias, na própria esquizofrenia e na loucura, nós encontramos corações que se auto-enganam, achando que estão enganando a tudo em volta. E é claro, quantos espíritos se manifestam nos trabalhos mediúnicos, contando uma história que, na realidade, é outra. E não precisa ser desencarnado, não. Durante muitos anos, eu fui orientadora dessa casa, ainda muito jovem, e entrava a pessoa para contar o problema dela. Inacreditável que a pessoa contava uma história, geralmente em que ela era vítima. E eu era muito garota, eu me conduía com aquilo. Eu já olhava para aquele rostinho sofrido, de um jeito assim carinhoso. Mas, às vezes, a coisa era tão séria, a mentira era tão grande, que os espíritos amigos apareciam e diziam, não é nada disso. E detalhe, na maioria das vezes não eram os espíritos amigos, eram as almas sofredoras que acompanhavam aquela pessoa. Nem preciso dizer a vocês que, na minha experiência, quando isso aconteceu das primeiras vezes, eu olhava aquela alminha sofredora ali, grudada no encarnado, e pensava, coitadinho, ele está tão grudado no irmãozinho encarnado que nem tem noção que ele é um inimigo desse irmão encarnado. Mas, às vezes, a situação era bem outra. A alma sofredora que perseguia era o encarnado. E até hoje, às vezes as pessoas mandam e-mail para o programa Conversando com Maíse, e quando relatam o seu caso, na hora que eu vou começar a escrever a resposta, pensando, coitado do fulano,
os espíritos, com todo carinho, dizem, é que a história não é bem assim. E não é para criar fofoca, não. É que, para ajudar, você precisa saber. É sério. Para ajudar, você precisa saber. Imagine se eu dissesse, na resposta, ô fulano, não se preocupe, do jeito que você é merecedor, tudo de maravilhoso vai acontecer para você. Fulano que te persegue vai estar no fogo do inferno. E aí, é claro, quando a pessoa recebe o e-mail de volta, pensa, nossa, mas esse povo da comunhão não tem mediunidade nenhuma. Porque olha só a resposta que ela me trouxe. Como eu consegui enganá-la? Eu conto um episódio para vocês. Há muitos anos atrás, uma moça conseguiu o telefone da minha casa. Isso tem muitos anos mesmo, eu ainda era garota, já fazia palestra. E ela, então, me ligou chorando, contando um drama. E eu fiquei tão conduída daquilo que levei uns 20 minutos ou mais conversando com ela no telefone, tentando encontrar com ela uma solução para o conflito que a fazia chorar tanto. Passam-se uns 2 anos. Eu encontrei, por acaso, uma pessoa que, na época, morava com essa moça. E esta moça veio me contar que era tudo mentira, que a garota pegou-me o telefone e disse, eu vou telefonar para ela, vou contar uma história boba para ver o que ela me responde. Eu confesso a vocês que eu tinha, uns 19 anos, eu fiquei tão indignada com aquilo, eu fiquei tão chateada de ter sido enrolada, que um amigo espiritual me disse, não se iluda, aparentemente ela criou um problema para você, porque você se preocupou em ajudá-la, mas a lembrança do que você disse a ela vai permanecer na consciência dela para sempre. Eu nunca mais soube dessa pessoa, a não ser muitos anos depois, quando me contaram todas as coisas ruins que haviam acontecido a ela. Não por um desejo meu, mas porque ela se acostumou a mentir, não simplesmente para mim, que ela considerava uma boba que fazia palestra na comunhão, mas a muitas outras pessoas que, sim, essas causaram a ela prejuízos e dramas terríveis. Quando nós, aparentemente, dizemos ao outro, eu não preciso de você, pensemos bem, porque todos nós estamos interligados, e é por isso que, mesmo quando amanhecemos positivos, ao longo do dia, muitas vezes, vamos caindo no nosso padrão vibratório, porque encontramos um monte de gente a nos dizer que somos tolos, porque o mundo está se acabando e nós precisamos acabar com ele. E por isso, quantas vezes vi espíritos sofredores manifestando-se em médiums nessa casa, que contavam suas histórias, claro, dando a sua versão de terem sido perseguidos, vítimas, e depois, esclarecidos com a orientação dos mentores, choravam e contavam que a realidade era outra. Não estavam sofrendo por serem vítimas, mas porque tinham sido os algozes. Por isso, quando desencarnamos, e hoje parece tão distante esse dia, nós não nos preocupamos com aquilo que aparentemente levamos para o lado de lá, mas devemos estar preocupados com o que o nosso coração vai contar de verdadeiro, não aquilo que nós pensávamos que era verdade, mas aquilo que estava no mais profundo do nosso coração. Simão Pedro ouviu do Cristo, antes que o galo cante e o dia nasça, tu me negarás 3 vezes. Senhor, justo eu, jamais, Senhor. Mas aconteceu exatamente como Jesus lhe dissera. Quando pela 3ª vez ele disse a um centurião romano, eu nada tenho a ver com esse Messias, eu não o conhecia, ele ouviu o galo cantar, anunciando o novo dia. Mas não terminou aí, porque o remorso que Pedro viveu naquela hora, em que ouviu o galo cantar e se lembrou de que naquele período ele negara Jesus 3 vezes realmente, o acompanhou para sempre. E quando você vê a vida extraordinária que ele teve,
A própria sombra dele curava as pessoas quando a sombra passava pelos doentes. Quando você vê que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque se achava não merecedor de ser crucificado na mesma posição que Jesus havia sido crucificado, você fica se perguntando, mas como, meu Deus, que ele permaneceu com remorso? E, no entanto, os Espíritos dizem que permaneceu. Se tornou um gigante. Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não era a igreja católica, era todo o cristianismo que nasceria com a crucificação de Jesus. Mesmo assim, ele trazia no coração a tristeza de haver negado Jesus 3 vezes. E o seu sonho era estar fora da matéria para pedir perdão a Jesus. E os Espíritos, através de Chico Xavier, contam que, uma vez crucificado, o próprio Cristo veio buscá-lo. E ele, morto de felicidade, ajoelhou-se à frente de Jesus e, para sua surpresa, Jesus o ergue e diz: que bom que estás de volta, Pedro, mas agora eu preciso ir. E Pedro, que durante tanto tempo aguardara por aquele encontro, diz: mas, Senhor, vais aonde, se acabei de chegar? Vou à terra, meu filho, porque lá milhões de almas precisam de mim. E como Pedro queria estar com Jesus, não teve outro jeito. Se grudou com ele e voltou também. Voltou fora da matéria para então erguer aqueles que morriam na boca das feras famintas para testemunhar o seu amor ao cristianismo. Mas Pedro levou para sempre aquele momento em que negou Jesus. Por isso, ainda que nós queiramos, quando voltamos à matéria, trazemos marcado em nossa alma, em nosso psíquico, o que deixamos de fazer, o que nos negamos a realizar, o que mentimos, para então refazer o nosso destino. Por isso, se nós desenvolvemos um pouquinho o nosso lado espiritual, difícil imaginar que não tenhamos intuições. Todos as temos. Ah, meu Deus, alguma coisa me diz que eu já fiz alguma coisa grave para fulano. Se eu tenho essa intuição, quem sabe não seja verdade, agora vou fazer diferente. Meu Deus, alguma coisa me diz que este caminho que eu estou buscando trilhar é o mesmo caminho que já me infelicitou outras vezes. Por que, apesar de todo mundo dizer que vai ser maravilhoso, alguma coisa dentro de mim nega essa maravilha toda? Se nós tivermos a preocupação de manter a nossa intuição, e isso nada mais é do que sintonia, nós vamos errar menos dessa vez. Porque algo em nosso coração, uma voz interior, nos diz: você já foi por aí e não deu certo. Você já acabou com a sua vida por ser completamente enlouquecido por Beltrano, e agora você está indo pelo mesmo caminho. Impossível que nenhum de nós já tenha tenha deixado de viver um momento assim, em que tudo nos falava de renúncia, de abnegação, de cuidado, e mesmo assim nós nos lançamos como alguém que se joga de uma grande altura sem uma rede de proteção. E é por isso que, quando nós começamos a entender que negar o que precisa ser solucionado não vai nos levar a lugar nenhum, nós vamos em busca das soluções. Ah, eu não posso encontrar fulano, toda vez que eu encontro não me sinto bem, porque há tempos atrás aconteceu tal coisa, ou eu estou imaginando que fulano pensa tal coisa sobre mim. Não imaginemos. Uma conversa franca sempre traz uma solução. Principalmente nas relações afetivas. Quantas pessoas vêm conversar dizendo: ah, eu não sou feliz, mas eu não tenho coragem de dizer para o fulano, porque ele foi meu primeiro namorado, ou então porque eu devo tanto a ele, mas eu não sou feliz. E como é que você pode fazer o outro feliz se você não é? Não é possível. Quando nós negamos a nossa felicidade, tudo em torno de nós adoece.
nossos filhos, nossos amigos, porque a máscara social pode ser forte, mas aquilo que nós precisamos resolver e achamos que não existe, permanece como uma ferida que precisa ser curada. Ah, eu tenho tanta coisa para dizer para o fulano, não tenho coragem. Eu vou magoá-lo. E quanto mais o tempo passa, mais você vai magoar. E tudo é a maneira de falar. Seja correto, seja nobre na sua palavra, mas fale do seu coração. Senão não vai adiantar nada. Você pode contar para todo mundo que você não precisa solucionar nada na sua vida. Não é verdade. Se aquilo vai pesando em você e vai ficando cada vez mais difícil, porque aquilo que não se resolve fica muito difícil, uma conversa sempre traz a solução. Às vezes, renúncia. Eu ouvi isso dos espíritos há muitos anos atrás. Às vezes, renúncia. Às vezes, uma revelação. A pessoa tem a mesma dificuldade que você está passando. Ela quer se entender com você, mas ela não tinha como tomar a iniciativa da conversa. Que a iniciativa de solucionar seja sempre a nossa. Que nós disputemos a alegria de viver conforme aquilo que nós acreditamos e de saber que, se nós não somos felizes, não faremos ninguém feliz. E nas nossas horas mais duras, nós vamos descontar nos outros, e às vezes em pessoas inocentes e até frágeis, toda a nossa angústia, tudo aquilo que nós vivemos dizendo para nós mesmos que não nos causa problema nenhum. O compositor Cazuza sabia da doença que tinha, emagrecia a olhos vistos, sua pele já se enegrecia pela falta de oxigenação. Naquela época, o coquetel não existia, o AZT levou muita gente embora, e ele um dia diz: eu preciso admitir ao público que eu tenho AIDS. E a mãe enlouqueceu: não faça isso, vai todo mundo cair em cima de você. E ficou famosa a frase que ele disse à mãe: mãe, eu digo a todo mundo na música, Brasil, mostra a sua cara, como é que eu estou escondendo a minha? E ele pede a um jornalista amigo, que trabalhava numa revista, para entrevistá-lo. E, para sua surpresa, triste surpresa, sua foto aparece na capa e embaixo a frase: o poeta agoniza em praça pública. Foi um choque a maneira como, depois de ter negado que estava doente, ele é exposto. E chorou horas a fio, conta até hoje a sua mãe, Lucinha. O pai ficou revoltado, porque o jornalista era amigo. Como é que tinha tratado a matéria daquela maneira? Mas porque, às vezes, nós demoramos tanto para tomar atitude que, quando a tomamos, não somos bem interpretados. E há sempre quem adultere até a nossa verdadeira intenção. Mas negar aquilo que nós precisamos admitir para solucionar não é solução, não é saída para nossas almas. Já fizemos isso em vidas que se foram. Agora, não importa em que acreditemos, precisamos acreditar em nós. O que é Deus? Responderam os espíritos: é a causa primária de todas as coisas. Então, não importa se você acha que aquele velhinho de barba branca, que fica sentado num trono, não importa se é alguém que não gosta de você, você pensa isso nas horas em que nada dá certo, não importa. Importa que, se você entra em sintonia com essa força extraordinária que não nos deixa desistir, então você não nega tudo aquilo que você precisa transformar. As lutas de agora, se somatizamos, se tornam doença. Mas é preciso saber que, se nós buscamos cura, não basta manter o corpo saudável, mas a nossa emoção precisa estar saudável também. E não é sair por aí: olha, agora, essa semana, eu assisti uma palestra da Maís lá na comunhão, vocês se preparem, que eu já vou chegar no trabalho segunda-feira estapeando todo mundo. Meu chefe, então, nem se fala.
Eu vou pegar ele e vou dizer, é hoje. Obviamente, você vai ser advertido ou vai perder seu emprego. Mas, quando nós percebemos que o outro também precisa de esclarecimento, nós começamos devagar e sempre a mudar a nossa atitude. Havia uma senhora, o Chico contava essa história, que descobriu que o marido tinha uma namorada, isso na década de 50 do século passado. Hoje é bem diferente, né? Dizem, né? As pessoas que passam por essa experiência. Mas, antigamente, era um drama absoluto. Ela tinha filhos com ele. E ele, então, declara-se, olha, eu venho negando essa situação, mas a verdade é que eu me apaixonei por outra e eu estou com tudo organizado para ir embora. Ela disse a ele, vá, meu caro, imagine, o seu marido chega para você e diz que se apaixonou por outra, que ele está indo embora, e você diz, vá, meu caro. É lindo, né? Na teoria. E ela disse, vá, meu caro, eu ficarei aqui, junto aos nossos filhos, no lar que um dia nós dois construímos. Vá, eu tenho certeza que você está em busca de outra coisa, que não é a felicidade que eu imaginei que você tinha ao nosso lado. E o Chico contava emocionado que o cara ficou com uma vergonha tão grande que foi lá fora, terminou o relacionamento dele e voltou para casa. Porque só aí percebeu a mulher extraordinária que ele tinha ao lado dela. Vale a dica. Você sempre pode tentar. Mas se for alguma amiga sua, parta para a loucura. Dalva de Oliveira hospedou uma amiga que ela recém conhecera, mas se afinizou com a moça. Ela era casada com Elivelto Martins, o grande compositor daquela época. Escreveu coisas muito lindas mesmo, mas era mulherengo. Ela, Dalva de Oliveira, tinha uma família com ele, e a moça precisava, estava tentando uma vida na rádio, ser cantora, e a Dalva disse, se hospeda lá em casa, fica lá em casa, negando para si mesma quem era o marido dela. E um dia, obviamente, ela descobriu. E eles travaram, os dois, uma batalha tremenda, vários compositores começaram a fazer música para um, música para outro, e ela cantava, na época, uma música maravilhosa que Maria Bethânia imortalizou mais tarde. A minha dor é enorme, mas eu sei que não dorme quem vela por nós. Há um Deus, sim, há um Deus. E esse Deus lá no céu há de ouvir minha voz. Se eles estão me traindo, se andam fingindo que é só amizade, hão de pagar-me bem caro, se eu algum dia souber a verdade. E ela soube. E, enigmática, como toda mulher, chegou, encontrou os dois juntos, pegou todas as roupas da amiga, jogou numa mala, jogou a amiga e a mala pela escada. Ela não negava os seus sentimentos. E lá rolaram pela escada a falsa amiga e a mala. Anos depois, em 73, já há muito tempo separada de Elivelto Martins, morrendo no hospital, ela pede a seu filho, Peri Ribeiro, para que o pai fosse visitá-la. Ela queria vê-lo pela última vez, e ele não foi. Vocês têm dúvida de que essa história não terminou nessa vida? Não termina. Então, não negue. A pessoa está morrendo, pediu para te ver? Vá. Vá. Não custa nada. Você chega lá, se você quiser, finja. Segura a mão. Não foi, mas você vai dizer, você foi a pessoa da minha vida. Depois, quando você reencontrá-la no mundo espiritual, você se entende.
Mas nessa, deixe que ela parta serena. Ela pediu para que ele fosse vê-la e ele não foi. Como se ele fosse a grande vítima. Coisa que cá entre nós, ele não era. Então, é importante pensar que negar significa não resolver. Por isso, vamos à resolução do nosso destino. Façamos isso, nós precisamos. O peso do que nós não admitimos e precisa ser verbalizado é o que nós precisamos tirar de nós para, enfim, transformar a nossa vida. Jesus procurou calar tudo que ele sabia, mas que ele sabia também não era a hora de dizer. Porque as pessoas da época dele, meu Deus, que éramos nós, com certeza, não tinham a mínima ideia de quanto era iluminado aquele coração. Ele, o governador da terra, se fez menino para estar conosco, para dizer, olha, ama, serve, perdoa, acredita. Mas nós estávamos sempre muito preocupados com outras coisas e estamos atrás dele até hoje. Freud saiu do mundo espiritual um dia para fazer tudo o que fez, mas tinha uma coisa a mais. Ele deveria, com suas pesquisas, comprovar que não vivemos só uma vida. E, através da hipnose em seu consultório, muitas vezes, ele chegou na mente dos seus pacientes e os seus pacientes descreveram encarnações anteriores. E ele, ávido de esclarecer tudo, mas não tudo de verdade, negou-se a colocar no papel as suas pesquisas mais importantes. E no mundo espiritual, ele sofreu amargamente, porque não fez a parte final dessa coisa extraordinária que foi abrir as portas da nossa mente para os tratados extraordinários de psicologia que até hoje nos beneficiam, que era comprovar não uma, mas várias existências. Mas começou, ainda na Terra, pelo desequilíbrio da sua emoção, que sabia, sua alma, inconscientemente sabia que ele não podia ter negado isso, ele desenvolve um câncer pavoroso de garganta, de língua, e perdeu quase todo um pedaço do rosto. Ele tinha uma mandíbula artificial que ele colocava com grande sofrimento no seu rosto para minimamente conviver nos últimos tempos com a família. Desencarna em 39, quando então a Segunda Guerra começava. Ele, judeu, com certeza teria sido grandemente perseguido, mas perseguiu a si mesmo, na sua memória, fora da matéria, por não ter deixado um legado ainda maior do que o legado que deixou. Uma negação da qual, com certeza, ele muito se arrependeu. Quando nós precisamos silenciar, quando não é a hora, não é o momento, o silêncio é luz, não negação. Há coisas que nós não podemos, muitas vezes, dizer, porque o outro teria enorme prejuízo em ouvir, porque já não é mais possível, porque não dá mais tempo, porque a pessoa não tem mais idade para que escancaremos para ela determinadas coisas que nós fomos guardando, e que, na verdade, não tem mais razão de ser. Joana d'Arc, caminhando para a fogueira, ouviu dos bispos e padres que a interrogavam: esses espíritos que dizes ver te aparecem nus, sem roupa alguma? E ela, menina humilde, analfabeta, iluminada, dizia: creis então que Deus, em sua infinita misericórdia, não tem nada com que vesti-los? E aqueles que a interrogavam ficavam estarrecidos com a sua maneira extraordinária de não negar a verdade, que eram os espíritos de luz que ela via.
Por isso, embora lhes tivesse um resgate final para a alma que tinha sido há tanto tempo atrás, Judas Iscariotes, e que veio na condição de Joana d'Arc para o seu último resgate na terra, ela caminhando para a fogueira, ao chegar e ser amarrada, enquanto todos viam a chama a lamber as suas vestes, ela ergueu os olhos para cima e, sem conseguir negar a felicidade, viu que uma chuva de luzes caía sobre ela. E ela não sentiu absolutamente nada, porque quando as chamas a consumiram, os amigos da luz já haviam retirado o seu espírito do corpo físico. Essa imagem de Joana de Ângeles caminhando para a fogueira eu sempre uso quando os médicos me perguntam: você está caminhando? E eu digo sempre: olha, quando eu começo a andar, Joana d'Arc, que estava caminhando sabendo que aquela fogueira acesa era para ela, tinha pensamentos mais felizes do que o meu. Mas quando você tem que caminhar, não tem jeito. Você não caminha para a luz, mas para a sua própria necessidade. Amigos, no dia de hoje nos lembramos de todos aqueles que já partiram, o chamado Dia de Finados. Mas o número de almas desencarnadas nesse salão é tão extraordinário que a impressão que tenho é que nós que estamos na carne é que somos os mortos. Não duvidemos disso. Eu cheguei aqui cedo, às 5h30, ouvindo a música que vem antes, tão bonita, e havia tantas almas desencarnadas, tantos familiares de todos nós a nos abraçar. Se o nosso coração pediu, nós fomos até o cemitério e ali depositamos a nossa lembrança. Se não, que todos os dias sejam dias de lembrar. Outro dia, assistindo uma entrevista de uma socialite carioca, que todos dizem que é meio maluca, muito fútil, ela contava, aliás, o amigo que estava com ela contava que, certa feita, ele estava junto com ela e ela recebeu flores de um fã. E ela imediatamente disse ao motorista: leve essas flores para o túmulo do meu pai. O pai dela já desencarnado há muitos anos. E pelo celular ela acompanhou o motorista. E aí, você chegou? Cheguei, achei o túmulo do seu pai, estou depositando flores. Mas não tem muitas flores? Tem muitas. São muitas que a senhora ganhou. Então, divide em duas. Coloca um pouco para o meu pai, um pouco para o lado direito, um pouco para o lado esquerdo. E o amigo disse: mas as flores eram para você, você está dando para o seu pai, ainda vai dividir com os 2 túmulos em volta? Vou, que é para não ter ciúme do lado de lá. Eu achei muito interessante. Ela é considerada bobinha, fútil, mas ela tem uma sabedoria. Ela fez questão de dividir as flores que mandara para o pai com os 2 túmulos que estavam em volta. Quando há 18 anos atrás, faz agora dia 18 anos que meu pai desencarnou. E quando ele foi enterrado, os túmulos em volta ainda não estavam construídos, não estavam usados. E nós colocamos um túmulo, ele era militar, organizadíssimo, amava as coisas belas, então fizemos um mármore bonito e tal, e colocamos uma frase favorita de Dr. Bezerra de Menezes: não há ponto final para o amor, porque o amor é vida, e vida é eternidade. Nunca mais eu fui ao cemitério, a não ser no dia do seu enterro. Mas depois me contaram que todos os túmulos que foram sendo colocados em volta, as pessoas fizeram igualzinho. Então, ficou uma aldeia tão bonita, e cada um colocou uma frase. Vejam como nós podemos influenciar, até dessa maneira. Quando você, homenageando alguém querido, deposita ali uma frase, e as outras famílias acharam bonito, e cada uma, dentro da sua convicção, colocou uma frase também. Amigos, que nós possamos, sem negar mais nada a nós mesmos, principalmente a uma felicidade a qual todos temos o direito, seguir em frente. Quando eu lembro de vocês, enquanto não nos vemos, sempre imagino que vocês, meninos de sábado, estão vivendo a vida de vocês com garra, com determinação, com vontade, com alegria, com nada de desânimo, nada de desistência, sempre poderosos,
não importa o que lhes aconteça. E revendo, pela enésima vez, o filme A Noviça Rebelde, há aquela cena maravilhosa em que a Madre Superiora diz a ela, quando ela queria se esconder do sentimento que tinha pelo Capitão Von Trapp, agora eu quero ser freira de qualquer maneira, eu quero fazer meus votos. Isso em 1938. Mas deu uma sorte danada, porque a Madre Superiora disse, de jeito nenhum, um convento não é lugar para se esconder. Vá em busca do seu sonho, vá atrás da vida que está lá fora esperando por você. E foi o que ela fez. Ela casou-se com o Capitão Von Trapp e tiveram mais 3 filhos. Ele já tinha 7. Ele desencarna em 1949, se eu não me engano. Ela morreu com 99 anos, há poucos anos atrás. Ela foi atrás do sonho dela. Meus amigos, não neguemos os nossos sonhos. Vamos a eles. Nos inspiremos de qualquer maneira para não desistir do nosso sonho. E o maior de todos eles, para nós, encarnados ou desencarnados, será sempre a perfeição, que um dia nós com certeza alcançaremos. Não se esqueçam que antigamente uma música famosa chamada Negue dizia, negue o seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu, pise, machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Outra sugestão. Já imaginou? O cara vem com tudo. Dizer para você que já era. Que o sentimento que ele teve por você, na verdade, nunca existiu. Porque homem é assim. Os homens têm essa capacidade, uma amnésia perfeita. Mas nós, como a música diz, sabemos. Aquele que mais nega é quem nunca esqueceu. Não duvidemos disso. E por nossa feita, nós mulheres, não sejamos bobas. Se um dia amamos, não vamos dizer, no fundo, não. Amamos, não deu certo, mas nós amamos. Vinícius de Moraes, quando terminava um casamento, ia sempre a Paris. E as pessoas diziam, mas Vinícius, você vai para tão longe. Eu entro num café, peço um uísque e penso, vai sempre existir uma mulher para eu ficar pensando. Nem sei, nem lembro mais. Era um homem inteligentíssimo. Sabia que para curar um amor de verdade, só Paris. Por isso, se você precisa se curar, diga ao seu ex, estou fazendo uma vaquinha. Você vai embora, mas deixa a sua contribuição, porque eu vou chorar na Torre Eiffel. Amigos, no primeiro sábado de dezembro estaremos juntos, vamos falar sobre seguir em frente. Sugestão dos Espíritos Amigos. No próximo sábado, nós temos um sábado atípico, porque às 18 horas, Raul Teixeira estará aqui, e às 20 horas, Divaldo Franco. Se você não conseguiu se inscrever, porque 15 minutos depois, no dia 16, quando abriram as inscrições, já tinham acabado. Não se preocupe, a internet está aí para isso. Assista do conforto da sua casa. Você quer ver Divaldo no mesmo ambiente? No dia seguinte, ele estará no Forte Apache, no Quartel-General do Exército, para uma palestra. Lá tem muito mais lugar do que aqui na comunhão. Então, não vai ser por causa disso que você vai se desequilibrar. Em primeira mão, quero contar a vocês que no primeiro sábado de fevereiro, depois das férias de janeiro, que eu dou para vocês não ficarem negando que não me suportam,
nós teremos a felicidade de receber Alberto Almeida, querido amigo, psiquiatra emérito, orador espírita maravilhoso, que vai estar conosco para falar aos meninos de sábado, como quando nos encontramos nesse 2019, ele me disse que era o seu desejo. Ele estará conosco no primeiro sábado de fevereiro, imperdível. Ele tinha me dito que o seu tema seria identidade de gênero. E tomara que seja, porque nós, meninos de sábado, ansiamos para discutir todas essas questões queridas à nossa alma. Eu não posso deixar de voltar a palavra a Cristina, mas agradecendo demais a vocês pela contribuição da vaquinha virtual para o nosso lar. Quando eu conversei com vocês no primeiro sábado do mês passado, nós tínhamos menos de 7 mil reais. Em 4 dias, fomos para 30 mil reais. E eu pensei comigo, quem são esses meninos de sábado, meu Deus? Gente poderosa, provavelmente rica. Mas eu não quero saber. Prefiro ignorar. Mas a nossa gratidão é enorme, a vaquinha continua por mais 10 dias, não é, Sérgio? 12 dias. 14, meu Deus do céu. Você só não resolve a sua evolução se você não quiser. Tenho certeza disso. Nem preciso contar a vocês que cada centavo será aplicado nas necessidades que tem o nosso lar, para as nossas crianças. Se você quer conhecer a obra, vá lá num domingo de manhã, para você ver o que é que você ajudou, as pessoas a quem você ajudou. Teve gente da Suécia que mandou contribuição. Nós somos meninos de sábado aos montes, espalhados por toda parte. Por isso, eu tenho certeza que só as forças do bem poderão recompensar a cada um de vocês. Àqueles que contribuíram, que haja muita felicidade em suas almas, e somos gratos. Àqueles que não contribuíram, ainda tem 14 dias. Àqueles que não vão contribuir, que o remorso lhes seja leve. Estou esquecendo mais alguma coisa? Acho que não, né, Cristina? Hoje o Ever, menino de sábado, representa todos vocês na nossa mesa. Aqui na minha frente eu tenho o Carlos, companheiro de Florianópolis, também um menino de sábado, que veio para estar conosco. Vocês, meninos de sábado, são vistos em toda parte e as pessoas vêm para conhecer vocês pessoalmente. Vocês estão chiques demais, além de ricos. Eu estou encantada com isso. Não se preocupem, outras oportunidades de ajudar virão, não é? E tenho certeza que nós nunca negaremos tudo aquilo que podemos dar à vida, na certeza absoluta, porque os Espíritos nos dizem que a vida sempre nos devolverá. Que Jesus nos abençoe, nos vemos no primeiro sábado de dezembro ou no próximo sábado para aqueles que aqui estiverem pessoalmente para assistir Raul Teixeira e Divaldo Franco.